Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. Vamos seguindo. Hoje, terceiro dia dessa semana, quarta-feira, dia 23 de outubro, nós vamos continuar no Evangelho de João. João, capítulo 9 e depois capítulo 10. Vamos ver aqui, João, capítulo 9, isso mesmo, depois o capítulo 10. Capítulo 10, nós vamos só até o versículo 21, tá? Então, o capítulo 9 é inteiro, depois o capítulo 10 a gente vai do versículo 1 até o versículo 21. Então, João, capítulo 9, versículo 1 diz assim: Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. E ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. E o homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? E responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. E pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que fez ele a você? Como abriu seus olhos? E ele respondeu: Eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. E o homem respondeu: Ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram.
Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E disse Jesus: Você já o tem visto? É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. E disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? E disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Capítulo 9 é uma grande discussão, uma grande narrativa, né? A respeito desse grande milagre que Jesus faz na vida desse cego de nascença. E percebam que os fariseus ficavam tão admirados com os milagres que eles queriam de alguma maneira achar outra resposta que não fosse a cura através de Jesus. Então eles não queriam dar crédito a Jesus em nada que ele fazia. Tudo que ele fazia, eles tentavam de alguma maneira achar outro tipo de resposta para essa situação. E aqui não foi diferente, né? Esse homem, não sei, né? Ele foi curado totalmente da sua cegueira, era cego desde nascença, e o Senhor mesmo diz que nem ele e nem os seus pais pecaram para que ele tivesse nascido dessa forma, né? Então havia ali um propósito de Deus mesmo de que ele nascesse cego para que se manifestasse esse grande milagre através do ministério de Jesus e esse homem fosse alcançado pela graça de Deus. Capítulo 10. Nós vamos até o versículo 21. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante destas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Jesus vem falando sobre essa questão do pastoreio, né? Ele fala a respeito de ouvir sua voz, de reconhecer as suas ovelhas, de saber quem elas são e elas também saberem quem eles são. As analogias e as comparações que Jesus usa o tempo todo falam de coisas naturais que os homens ali
conheciam muito bem, né? Eles conheciam muito bem de rebanho de ovelhas. E no momento em que Jesus então ensina, falando essas coisas dessa forma, aqueles que têm ouvidos ouvem. Aqueles que não querem ouvir, que se negam a entender o que Jesus está falando, eles realmente vão ficar divididos, vão ficar irritados, porque para eles não faz sentido o que Jesus está falando, parece loucura mesmo, né? Mas para aqueles que têm discernimento espiritual, para aqueles que ouvem a voz desse bom pastor, então nós ouvimos e reconhecemos a sua voz e o conhecemos dia após dia, nós vamos conhecendo um pouco mais do Senhor. Amém, queridos? Que você possa meditar nessa palavra, né, nessa quarta-feira, se você tiver um tempo, para um pouquinho aí, medita, tira uma palavra, né, dentro dela, desse texto, analisa um pouquinho mais, pede para o Espírito Santo realmente falar o teu coração. E eu tenho certeza que esses dias que nós estamos passando aqui na leitura dos evangelhos trarão muita luz ao teu coração em várias situações, em várias passagens que Jesus vai nos ensinando. Amém? Deus abençoe, ótimo dia para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Deus abençoe.